Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, eu sou a Andrea, estou aqui com a Mari hoje e a gente vai falar sobre roteiros combinados para quem está pensando em viajar nas próximas férias de julho, pensando em destinos de neve na América do Sul. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Andrea? Tem gente que já está com tudo planejadinho para as férias de julho, para o inverno. Tem gente que comprou só as passagens, então falta preencher esse miolinho. E tem gente que ainda não comprou nada e está pensando em passar as férias de inverno aqui na América do Sul. Então esse podcast é um pouquinho para cada um. E sobre destinos de neve na América do Sul, a temporada de 2023 começa agora, no final de junho, mais ou menos, começo de junho para alguns lugares, final de junho em outros, e vai até setembro, finalzinho de setembro, talvez comecinho de outubro, dependendo da natureza e da quantidade de neve em alguns destinos. A procura é grande e são muitas dúvidas, né? Qual é o destino ideal? E são vários perfis de viajante. É a primeira vez que você vai na neve, você já esquia, você quer esquiar, quer brincar com as crianças, são só adultos que estão viajando. Então tem um mundo aí para explorar. A gente vai tentar responder aqui algumas dúvidas mais frequentes, dar algumas dicas, e quem quiser mais a fundo, quiser alguma ajuda maior com relação ao seu destino, seja em qualquer fase que você esteja, como a Mari falou, só com a passagem, já com tudo programado ou sem nada ainda, entre em contato com a gente tem o maior prazer de ajudar no roteiro. E a gente foi na WTM, que é uma feira de turismo, e lá os destinos lançaram muitas novidades. Então, assim, mesmo se você já conhece o destino, sempre tem uma coisa nova para ver, porque a cada temporada eles criam algumas coisas para atrair, né? Então, no fim, todo mundo ganha. Bom, vamos começar falando do Chile. O Chile tem, no Vale Nevado, a maior estação de esqui da América Latina, o maior centro de esqui da América Latina. E por que a gente faz roteiro combinado, né? A gente pensou nesse podcast justamente porque as estações de esqui não são próximas aos principais aeroportos, que tem voo diário, frequente, ou seja, também com melhores preços. Então, dá sempre para fazer uma pausa na capital, seja Santiago, seja Buenos Aires, fazer alguns dias ali, aproveitar também, porque numa família nem sempre todo mundo esquia, né? Nem sempre todo mundo gosta de neve. Então, dá para fazer uma coisa combinada bem legal. Vamos lá. E Vale Nevado. Vale Nevado está mais ou menos 1 hora de Santiago, em termos de centro urbano, é o que está mais perto, inclusive para quem tem uma primeira experiência com Santiago e com o Vale Nevado, tem muito tour de bate-volta, você não precisa nem ficar lá se você não vai esquiar, só quer conhecer ou quer passar um dia. Porque é uma pergunta super frequente também, para quem vai pela primeira vez. Alugo o carro no inverno, vou dirigindo até a estação de esqui? Porque 1 hora de distância, 2 horas, 3 horas, é sempre uma dúvida. Com relação ao Vale Nevado, para fazer um passeio de bate-volta, se é a primeira vez, eu não recomendaria fazer o aluguel de carro. É mais tranquilo, porque é uma estrada bastante sinuosa, então é mais tranquilo você deixar dirigir quem tem experiência, né? E obrigatoriamente você teria que ter um carro com as correntes na roda. Não é a realidade nossa do brasileiro do dia a dia, para quem está indo exatamente para conhecer neve. É melhor pelo lado da segurança. Se você quer ficar no destino, quer ficar hospedado, porque o Vale Nevado tem hotéis, tem estação de esqui, tem hotel esqui in, esqui out, tem hotel de diversos níveis de preço também. Aí você também contrata, junto com a reserva do hotel, um transporte para te levar no dia que chega e para trazer de volta para Santiago no dia que você estiver vindo embora, né? E aí você tem o centro de esqui do Vale Nevado e Farellones, que está um do lado do outro. Farellones é interessante para quem quer só brincar na neve, né? É bem agradável, vão as famílias e as crianças com trenó e tal. E Vale Nevado tem hotéis muito bons e dá para passar umas 2, 3 noites muito bem acomodados. No Chile também a gente tem a estação de Portillo, que também não é tão longe, mas já começa a ficar um pouquinho mais longe de Santiago. São 150 quilômetros. E é uma estação com uma característica mais para quem realmente pratica o esporte, para quem já conhece, já esquiou, porque não tem cidade em volta. É estação de esqui, in e out, é hospedagem, para você ficar no hotel, para você curtir a neve, para você curtir o esporte, para aprender a esquiar. Então, realmente não é exatamente um destino para amadores do esqui e da neve.
Porém, todo destino de neve, às vezes tem hotéis maravilhosos. Então tem gente que vai com o intuito de desfrutar a paisagem, o hotel, a pré-esqui, sem ter ido no antes-esqui, né? Então tem de tudo, porque as acomodações são incríveis. São, e aí vou dar um depoimento que assim, fugindo um pouquinho, mas do destino, mas falando do perfil, eu fui conhecer uma estação de esqui na Europa, agora no finalzinho da temporada deles, e eu não esquiei. Era uma estação, um hotel na beira, no pé da montanha, com uma paisagem esplêndida, maravilhosa. A gente pegou o teleférico do esqui para ir no topo da montanha, mas não aluguei nada, não fiz nada. E 30% dos hóspedes no hotel, conversando com o pessoal, não são hóspedes que esquiam, que vão para curtir o spa do hotel, a hospedagem. Alguém da família talvez esquie, não seja todo mundo. Então, tem hotel que tem um spa super equipado, tem sessão de cinema, tem atividade infantil, tem muita coisa. Gastronomia, outro destaque também grande nesses hotéis, principalmente nos hotéis das estações de esqui. E aí agora um pouquinho mais longe, a gente tem Termas de Chillán, que está a 400 quilômetros ao sul de Santiago. Também mesma característica de ser uma estação de esqui mais voltada para quem está curtindo o esporte e seus acompanhantes. E tem também a cidade de Cojalco, que tem aeroporto, estação de esqui, na verdade, de Cojalco, que tem aeroporto, e aeroporto de Temuco, que tem recebe voo diário saindo de Santiago. Então, de qualquer maneira, roteiro combinado, São Paulo, Santiago ou qualquer outra cidade que você estiver saindo do Brasil, Santiago, 2 dias em Santiago, 3, 4 dias na estação de esqui que você escolher, volta por Santiago e tá aí uma sugestão de roteiro combinado para as férias com a família, conhecendo a neve na América do Sul, pensando no Chile. E aí, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente sobre o Chile, a gente conversa um pouquinho mais e dá outras dicas dos hotéis nas estações de esqui do Chile. Agora vamos um pouquinho mais ao sul, falar de Argentina. Isso, a Argentina, a gente tem vários podcasts aqui, que é um destino que a gente ama. E a gente conversou também com o Gaston Burlon, secretário de Turismo, que veio aqui para São Paulo, falar as novidades de Bariloche. E aí depois no final a gente coloca o áudio dele, contando o que vai ter de lançamento para esse inverno. Bariloche, provavelmente um dos destinos mais conhecidos dos brasileiros na Argentina quando a gente pensa em neve, né? Inclusive, Bariloche é um destino que tem voo direto saindo de São Paulo durante a temporada. São 3 vezes por semana, eles têm voo direto saindo de São Paulo. Ou então você pode fazer a opção também do roteiro combinado, parando 2 noites em Buenos Aires, que Buenos Aires também é uma cidade linda e tem outros podcasts e vários posts no blog da gente falando sobre experiências e novidades em Buenos Aires e atrações que dá para curtir na cidade com a família, né? E em Bariloche é um destino interessante porque Bariloche também é cidade. Bariloche tem a estação de esqui. A maior estação de esqui da Argentina é o Cerro Catedral em Bariloche. Eles têm uma estrutura com estação de esqui, com os teleféricos, hotéis no pé do morro. A estação de Cerro Catedral está a mais ou menos 30 minutos, na baixa temporada 1 hora, 1 hora e meia por causa do trânsito saindo do centro da cidade de Bariloche. Mas dentro do centro de esqui ali, como eles têm uma parte de hotelaria, vocês têm tudo. Para quem vai esquiar, a recomendação da gente é que fique, inclusive façam um combinado entre ficar alguns dias no pé do morro e ficar alguns dias na cidade. É o mais interessante para você evitar esse translado de ida e volta, que tem trânsito mesmo. A estação de Cerro Catedral em Bariloche é super interessante porque eles têm uma parte no pé do morro que é com neve artificial. Eles fizeram um investimento. O Cerro Catedral é uma empresa privada na Argentina e eles fizeram um investimento gigantesco nos últimos anos, melhorando toda a estrutura do Cerro Catedral e proporcionando aos visitantes essa neve artificial, a neve feita, né? Mas que é de muito boa qualidade para quem conhece, no sentido de quem está começando a esquiar, tá? Então, é um destino que... Neve é um destino que depende da natureza. Às vezes essa é uma pergunta que alguns clientes fazem. Mas você tem certeza que vai estar nevando? Eu falo assim, não tenho certeza de nada.
porque depende da natureza a neve. Quando você pensa no Cerro Catedral, essa é uma das coisas que eles falam. Se não começou a nevar ainda, no começo da temporada ela está garantida, eles podem ter uma data fixa já para abrir, porque eles têm a neve artificial. Saindo de Bariloche, a gente tem Chapelco, que é uma outra estação de esqui e que dá para fazer uma dobradinha também com Bariloche, se você quiser conhecer, porque está a 190 km somente. Chapelco está em San Martín de los Andes. E também tem aeroporto em San Martín de los Andes, se você não quiser nem passar por Bariloche, fazer escala em Buenos Aires e ir a Chapelco. Esse é um outro destino para quem quer conhecer neve. E pertinho ali em Vila Langostura também tem o Cerro Bajo. Na verdade, tem muitas estações de esqui pequenas. A gente está falando das maiores, das mais fáceis de chegar e com mais opções de hospedagem também. Mas quem realmente quer descobrir todas as estações de esqui, assim, a América Latina tem muitas, né? Cada região tem algumas com umas particularidades diferentes. E ainda na Argentina a gente tem a estação que também é bastante conhecida dos brasileiros, que é Las Lenhas, mas Las Lenhas é um lugar mais complicado de chegar, né? Porque Las Lenhas é um refúgio de montanha mesmo, é um lugar onde 85% das pistas de esqui são destinadas para quem é praticante do esporte, então não é um negócio voltado para iniciante, que tem muita oferta, por exemplo, de aula para quem nunca fez esqui. Então tem uma oferta menor, né? E é um pouco mais difícil de chegar também. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de São Rafael, que são 2h30, e o aeroporto de Mendonça está a 5 horas de Las Lenhas. Então é uma viagem mais comprida para você chegar. E aí eu acho que um planejamento de que, se você quer conhecer o tempo que você quer ficar, talvez seja melhor dedicar mais tempo para ficar lá, já que é tão mais difícil de chegar. E agora nós vamos falar da minha queridinha na Argentina, quase que eu esqueci, estava pulando Ushuaia, porque eu adoro a cidade de Ushuaia. E Ushuaia também tem uma estação de esqui, que é o Cerro Castor, que abre agora na temporada, durante o restante do ano está fechada, ela abre agora em junho e fica aberta até meados de setembro, comecinho de setembro. E é uma estação de esqui que tem como particularidade, eles são muito fortes no que se chama esqui de fundo, que é o esqui reto, não é o esqui de montanha. Também tem esqui de montanha, mas eles têm uma planície para fazer esqui de fundo, que é bem legal também, bem divertido. E também é um lugar para que, se você é principiante da neve, quer conhecer neve, é uma primeira experiência para quem está com criança. Tem outras atrações em Ushuaia, é uma cidade muito legal para conhecer, tanto no verão quanto no inverno. E é a minha queridinha. Aí a gente já recomenda ficar vários dias, porque além da neve, tem todas as outras atividades. Também, para chegar em Ushuaia, não há voo direto, também é um pouco mais longe, e fazer um combinado parando com Buenos Aires. Tem voo direto, mas faz uma parada. Ele faz uma parada de qualquer maneira. Ele faz escala de qualquer jeito. É diferente da conexão, né? É uma escala em vez de ser conexão. A maior parte do ano é conexão. E agora no inverno tem alguns voos com escala somente. Fazer uma conexão mais longa e ficar um dia ou dois em Buenos Aires é bastante interessante, porque é um voo longo. Lembrando que a Aerolíneas tem voo direto saindo de São Paulo, saindo de Brasília, saindo de Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. E eu acho que é isso. E agora a gente vai... É isso, vamos escutar as novidades de Bariloche, mas qualquer dúvida, entre em contato. A gente fica aqui à disposição também para ajudar a descobrir qual é o melhor centro de esqui para vocês, ou o melhor parque de inverno para quem tem crianças e não esquia, ou para organizar aí as férias de inverno. Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo, e hoje a gente está com Gaston Bourlon, da Emprotur, presidente, e também da Secretaria de Turismo de Bariloche. E novamente a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades da temporada de inverno em Bariloche. Tudo bom, Gaston? Tudo bom, muito obrigado. Hoy voy a falar en español. En esta temporada de invierno, la gran novedad es la gran inversión que está haciendo el Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Latinoamérica, que tenemos solo a media hora de la ciudad. Va a haber, para aquel que ya lo fabricación de nieve,
Y después la conectividad aérea, ya tenemos confirmado un vuelo diario directo de Sao Paulo a Bariloche con aerolíneas argentinas, más charters de la TAM que van a ir los fines de semana. La verdad que Bariloche es un destino que está preparado, ansioso de recibir a los brasileros. Sabemos que al brasilero le gusta mucho la nieve, que nos elige, pero también es bueno destacar que Bariloche no es solo nieve, que Bariloche es las 4 estaciones del año. Bariloche maravilhoso no verão, a gente foi em abril e se encantou com tudo que Bariloche tem a oferecer fora da temporada de neve. E o que a gente tem achado interessante, e por isso que a gente grava sempre as novidades, porque realmente a cidade de Bariloche se prepara para receber a cada ano os turistas, mesmo os que estão voltando e que já conhecem bastante, porque sempre tem novidades. Sí, siempre tenemos, realizamos obras nuevas de infraestructura, embellecemos la ciudad y la verdad que las 4 estaciones del año son bien distintas. En el verano hay mucho para hacer, los días son muy largos, a las 6 de la mañana ya hay sol, a las 9 de la noche todavía tenemos sol, somos la capital nacional del turismo aventura. Así que todas las actividades de turismo activo las tenemos y muy cerca de la ciudad. En el otoño los colores, en la primavera lo mismo, la floración de todas las flores. Son bien distintas las 4 estaciones, pero bueno, hoy nos encuentra acá el invierno, que estamos lanzando ahora. Se prevé una muy buena temporada de nieve, eso es importante. Bariloche... É algo que não dá para... No podemos asegurarlo, pero sí los pronósticos dicen que vamos a tener mucha nieve, pero sí podemos asegurar que el Cerro Catedral va a tener nieve porque hicieron una gran inversión en fabricación de nieve. Entonces está asegurado que en el Cerro Catedral va a haber nieve. Pero Bariloche no es solo esquí, Bariloche es nieve, como decimos, y hay otras cosas para disfrutar en la nieve, como pistas de trineo, caminatas con raquetas, muchas actividades para que la familia que no quiera esquiar también pueda ir a disfrutar de la nieve. E também o entorno de Bariloche é muito lindo, o San Martín de los Andes, la Angostura, tem muita coisa interessante para conhecer ao redor também. Sí, alrededor de 200 kilómetros está, como decís vos, Villa Langostura, San Martín de los Andes, El Bolsón, son todas ciudades mucho más pequeñas, pero muy lindas que están en los alrededores y que mucha gente opta por hacer 2 o 3 noches en alguna de ellas ciudades e después quedarse 4 o 5 noches em Bariloche. E como, assim, depois da pandemia, qual foi a grande mudança, assim? As pessoas estão reservando com mais antecedência ou... No. A ver, sí sacan los aéreos con... Dá para planejar uma viagem para Bariloche, assim, em cima da hora? No, en temporada alta recomendamos que no, porque tenemos mucha gente. Este año esperamos un 90% de ocupación. Entonces si uno espera demasiado, por un lado los aéreos son más caros, el ticket aéreo cuesta más caro, y por otro lado también corre riesgo de no encontrar el hotel que está buscando. Así que recomendamos sacar con la mayor anticipación posible. Então, para quem não quer fazer a escala em Buenos Aires, que é uma delícia também fazer uma escala em Buenos Aires, tem o voo direto na temporada e faz muita diferença, né? Sí, tenemos vuelo directo en la temporada, uno diario, pero también hay que remarcar que durante todo el año seguimos con un vuelo semanal directo. O sea, no solo en la temporada de invierno, sino que todo el año tenemos un vuelo por semana directo a Bariloche. Muito obrigada, com certeza vai ser uma temporada ótima e um destino incrível para as famílias, como sempre tem sido, e uma ótima opção de viagem. E eu agradeço a tua participação, Gastão, e mais uma vez, obrigada. Obrigado a você por el espacio. E a gente agradece novamente a Bancorbras, uma empresa na área de turismo, que tem o Clube de Turismos da Bancorbras, que se você não conhece, rola no feed para escutar, porque é uma forma ótima de planejar viagens com opções de diárias de hotéis no mundo todo. Esse episódio tem também o apoio da Mosalíngua, que é um aplicativo em versão mobile e web, focado em frases e palavras, que te permite dominar o essencial de um idioma em 3 meses. É muito bacana e é ótimo para poder viajar com segurança e desfrutar um pouco mais da viagem. Cria sua conta no Mosalíngua e testa o conteúdo premium gratuitamente durante 15 dias. Tem o link aqui na bio e um post no blog. E acompanhe as nossas viagens pelo Instagram, @maripelomundo.blog e @podcast_maripelomundo, ou entre em contato pelo e-mail maripelomundo@gmail.com ou WhatsApp, que a gente vai ficar à disposição para ajudar você a realizar seu sonho de viagem.